Tem emblema hoje? Cadê? Deixa eu ver. Opa, show de bola. Caralho, isso aí é tudo, Cara, mano. fizeram a versão cibernética. O bom é que já tô acertando que eu tô ficando meio careca, tá ligado? Porque eu já tô com uma O pessoal sempre fala, ô, você tá ficando careca. O Igor prova que dá pra resolver. Dá pra Isso é um resolver. NFT, não? Cara, ele, Podia, né? ele podia ser. Podia Vamos ser. falar NFT. sobre isso. Mintar. Vamos conversar. Vamos fazer uma mintar na rede Solana, que é uma das redes hoje que mais vende NFTs. Pois é, né? Tem a galera que fala que associa o NFT diretamente ao Ethereum, mas eu descobri outro dia que não precisa ser. Não, tu pode usar qualquer blockchain que tenha a escalabilidade e que ofereça contratos inteligentes para você desenvolver e você criar não algoritmos, mas dados descentralizados, né? E você pode ter NFTs em outras redes. Tem Solana, Avax, Cardano, Ethereum. Como que cria uma rede dessa? Você Uma tem o que quê? criar uma criptomoeda, é isso? O quê? A blockchain? Você tem que criar uma criptomoeda pra ter uma rede tipo Ethereum, pra criar essa NFT? Sim, tu tem que ter uma blockchain. A blockchain. Você sabe o que é uma blockchain? Alguém já explicou pra vocês? Como é que é? Explicaram há um tempo atrás, mas aí ia ser muito foda. Eu vou se te dar o explicasse. resumo do que eu acho que eu sei. Vamos lá. Basicamente, você tem um sistema que toda vez que Caralho, peraí, tem que falar o código do tá. bagulho aqui, pô. Mestres do Bitcoin é o código desse emblema aí, beleza? Então vai entrar lá. Se você perder isso daqui, que vai estar disponível só nas próximas 24 horas, o único jeito de você conseguir emblemas que já passaram do prazo é no mercado de emblemas, que é mercadodeemblemas.com, onde você pode comprar e vender emblemas lá, sei lá. Tem vagabundo vendendo emblema aí, a gente já transacionou dinheiro pra caralho. Gente, não. Vocês já transacionaram dinheiro, Sparks pra caralho. É verdade, vocês, nosso. A gente não tem nada a ver com isso. A gente só é o... Não, a gente tem alguma coisa a ver com isso. Não, tá, mas a gente é só ali o espaço ali onde as paradas a acontecem. gente é o mercado. Bom, então é isso. Vai lá. Eu não sei onde a gente tava, nem sei porque Tava eu falei falando, tava bastante. explicando Bitcoin. o que eu Não, acho a que é blockchain. a O blockchain. que tu acha que é a blockchain, meu já? Ó, o Fernando Urge já veio aqui, ele já falou. É um sistema que você tem. Você tem um processo para confirmar todas as operações. Não necessariamente isso. Não somente isso, né? E tem um sistema com escassez de... cara, explica você que eu acho que você sabe melhor. Vamos falar da origem, né? Eu sou dentista, mas por muito tempo ali eu estudei Bitcoin e criptomoedas em 2016. Eu não sou um cara técnico, então no mercado cripto tem várias pessoas que são muito superiores a mim em conhecimento técnico. O cara que é da ciência da computação, velho, não tem como discutir com um cara desse. Mas basicamente, blockchain, ela surgiu em 2008 e ela surgiu junto com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin, ela funciona por causa da blockchain. A blockchain nada mais é do que um livro-razão e um banco de dados colocado em blocos, encadeado e que é distribuído em um determinado período de tempo. A cada 10 minutos surgem novos blocos. Ela é um livro-razão contábil no início. Atualmente, a blockchain não precisa necessariamente ser um livro contábil, ela pode ser um banco de dados digitais, por exemplo. Mas vou tentar simplificar a explicação para vocês tentarem entender, porque a minha missão é até um dos motivos que, para mim, é muito importante eu aparecer, né, em lugares onde tem bastante alcance de pessoas, principalmente porque eu tenho a missão de desfuder o Brasil. Desfuder o Brasil... Tu tem uma missão impossível. É a missão possível, Sabe como é que é? Quando eu tive a percepção de que, ao invés de eu começar a terceirizar a responsabilidade para que um terceiro, um político, imbecil, resolva o problema da minha vida e da comunidade onde eu vivo, eu percebi que se eu procurar a solução por mim mesmo, e eu vejo que as outras pessoas procurarem por si mesmas também essa solução, utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, a gente pode fazer com que os brasileiros sejam inteligentemente mais ricos. Porque, na verdade, o fator riqueza não é o dinheiro que você ganha do Estado, mas é o dinheiro que você consegue gerar através da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, que toda vez, em todos os indivíduos é assim, você adquire através do esforço, né? E o Bitcoin, as criptomoedas, para mim, ela foi a melhor ferramenta depois da internet, depois do surgimento da internet, porque, gente, cara, vocês viveram os anos 90 ou não? Monark, eu nasci neles. Tu nasceu aqui... 90. 90? Tá. E o... 85. 85. Então, o Igão vai saber bem o que eu passei também, e tu também, Monark. Como é que era a nossa vida em 1995, 94? Vocês conseguem dar um rewind aí?
voltar atrás aí. Em 1995, cara, eu tava com 10 anos, minha vida basicamente era ir pra escola e jogar flipper. Tá, e quando chegava em casa, o que tu fazia? Via TV. E o que passava na TV? Passava TV... Como é que era o nome daquele bagulho do... Cruz. Tá. TV Cruz. Mas tu nasceu no Rio de Janeiro, né? Tá. Eu não sei como é que eram as transmissões de TV, televisão lá, mas na nossa cidade, na minha do Janho, Veracruz, a gente só tinha acesso à Globo, que era colorida. O restante era preto e branco, pegava muito mal. Então o SBT era Que preto viagem, e branco. sério? Nos anos 90? Anos 90. E eu tinha que dar porrada na TV, nós tínhamos uma TVzinha amarela. Meus pais recém tinham mudado de profissão, porque eles vieram de uma geração de agricultores, né? E eles se transformaram em professores, eles estudaram para isso. E desde então eu tenho exemplo em casa de que o que muda a tua vida é o nível de conhecimento que você tem o desejo de ter. Então, o que muda o ser humano, o que torna um ser humano melhor ou bestial, é o tamanho da fome dele. E se tua fome e o desespero for tão grande o suficiente para que você não aceite a tua própria realidade, essa tua fome vai te impulsionar a você estudar e buscar a solução. É como se fosse um rato fugindo, né? De uma armadilha. Então, a situação que nós estamos hoje, né, no Brasil, para muitos lugares, é que a gente vive iguais ratos. A gente fica fugindo o tempo todo e procurando soluções fáceis. E, na verdade, a gente tem que não é procurar soluções fáceis, nem em abundância, mas as soluções certas, né? E, cara, nos anos 90, eu lembro muito bem que sábado e domingo a gente olhava, tipo, banheiro do Gugu, tá ligado? Banheiro do Gugu. É maneiro o banheiro do Gugu. Eu assistia preto e branco, vocês assistiam colorido, talvez, nas outras regiões do Brasil. E, na época, só tinha Globo e tinha, tipo, a Band ali que pegava mal e porcamente e SBT, por exemplo. Então, para uma grande parcela da população, a gente ficava refém no que a Globo determinava e decidia mostrar, as opiniões pessoais e importantes, os políticos que eles exaltavam, a gente exaltava. Então, a gente vivia naquela bolha, né? Nós estamos na penumbra aqui, naquela penumbra, né? Ou seja, nós vivíamos naquela bolha onde nós tínhamos um poder central na comunicação, que era a Globo, e a Globo ditava mais ou menos o que o consenso das pessoas tinha. E naquela época não tinha internet ainda. Quando você também comprava um CD de música, por exemplo, você ficava limitado ao número de tiragens das músicas e assim por diante. Com o surgimento da internet, o que aconteceu com o surgimento da internet? Você tirou o monopólio da mídia, né? Exatamente. O que é esse monopólio da mídia? Descentralização. Da narrativa, né? Descentralização. O que é o... Você tirou o poder de um poder central, você descentralizou para outros. Qualquer otário, tipo, a gente pode ter um programa na internet agora. Exatamente. Descentralizou. E com a descentralização começou o processo ao longo desses anos, a descentralização do rádio, da televisão, da música. A gente começou a poder ouvir a música que a gente queria, o tempo que a gente queria. Porque eu e o Gão lá, nós tínhamos que ter uma fita com A e B, espera a nossa música favorita passar no rádio lá, e aí tu tinha que dar um tempo de sair correndo e conseguir gravar aquela merda, e ainda às vezes ficava cortado uma música na outra, tá ligado? Não, e várias músicas que tu gravava, tu ficava assim, 7 melhores, Jovem Pan. Exatamente. E os caras ainda faziam essa sacanagem, a filha da putagem com a galera que gostava de música, que botavam um copyright lá. E aí a gente tinha, então, a rádio centralizava, você tinha uma limitação de acesso às músicas, ao que você queria ouvir, às opiniões pessoais que você queria ouvir. Então você ficava refém e você virava mais ou menos um zumbi, né? Você aceitava o que a grande mídia poderosa te dizia. E a internet, ela descentralizou tudo. Até que em 2008, ela descentralizou uma das últimas coisas que faltavam, que era o dinheiro. Porque 2008 foi quando veio o blockchain. O Bitcoin começou, né? Exatamente. Porque até 2008, né? O que tu dependia para movimentar dinheiro? O banco. Guardar dinheiro, poupar, tentar investir. O que tu dependia, né? Com o tempo começou a surgir as corretoras e tudo mais, e as pessoas começaram a entrar nessa vibe de investidor. Mas faltava descentralizar o dinheiro, a forma como nós transferimos valor. Até 2008, Igão, a gente tinha que, se a gente tinha R$1 milhão e queria transportar para fora, a gente ia pagar 10 mil de taxa. Porque e você teria que se justificar para o seu banco, mandar uma carta
explicando por que você fazer essa operação para a Receita Federal e assim por diante. Tanto o país que envia quanto o país que recebe. Então, altos valores, eles eram muito complicados, complexos de você fazer transferência de uma pessoa física normal. Se fizesse pessoa jurídica, talvez era mais fácil, mas pessoa física era muito complexo. E aí o Bitcoin, através do Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas anônimas, conseguiram construir um sistema financeiro descentralizado de dinheiro. Até 2008, toda vez que você transferia dados do ponto A para o ponto B, tipo, eu tinha uma música do Blink-182, Adam Song, e eu queria te mandar, certo? Era só eu copiar, abrir o MSN e te enviar, certo? Você ia receber Demorava a mesma... milhões, mas chegava. Isso, demorava uma caralhada, mas chegava. Mas o que acontecia até aquele período? A duplicidade, a internet, ela era livre em duplicidade de dados. Se você tira uma foto sua hoje com o teu smartphone, teu celular, quando você tira a foto, essa foto ela está na internet, ela é propriedade tua ou ela é propriedade da internet? Eu acho que ela é propriedade da internet. Depois que eu joguei lá, já era. Exatamente. Então, se você mandar essa foto na internet, você perde o direito dessa foto. Só que como é que você poderia fazer para você tirar uma foto, colocar num ecossistema em que se certificasse que você é o dono daquela foto, que você quem bateu aquela foto e que só você pode movimentar aquele dado específico de foto? Blockchain. Tá, mas isso não impede as pessoas de reproduzirem a tua foto. Não impede. Se alguém tiver acesso à foto e quiser copiar e clonar, com print screen, por exemplo, ela consegue. Mas a gente tem que ir além disso. Para tu movimentar o dinheiro, um dinheiro digital, se quisesse criar um dólar digital, como é que tu criaria um dólar digital ou um dinheiro digital se toda vez que você transferisse ele pudesse ser duplicado para cada pessoa que você enviasse? Fudeu, não consigo nem pensar na A inflação não ia acontecer, não ia funcionar. Então, por muitos anos, desde 1994, surgiram vários pesquisadores de criptografia e cyberpunks, e influenciados pela cultura cyberpunk, a desenvolver um dinheiro digital, onde você pudesse transferir do ponto A ao ponto B, ou dados, algoritmos que representassem um valor. Então, o Bitcoin ele foi o primeiro projeto bem sucedido, ele não foi o primeiro projeto tentado, que nós tivemos, acho que é o... Putz, agora não lembro o nome do que surgiu em 94 e depois tentou em 2004, mas eu sei que o Bitcoin foi o primeiro bem sucedido. Nossa, eu fico pensando, quanto dinheiro será que tem esse Satoshi Nakamura aí na Nakamoto? Existe, se ele é um cara, ou mesmo se for um grupo, quanto de dinheiro esses caras têm, porque eles criaram a moeda que hoje vale, sei lá quanto dinheiro tem no valor do Bitcoin hoje em dia, entendeu? Sim. E se eles estavam lá no começo, né? Se tipo, o cara que comprou Bitcoin cedo ganhou milhões, imagina eles, tá ligado? Exatamente. Pois é, mas esses caras, por que será? Por que você atribui a vontade do Satoshi ou dos Satoshis de ficar anônimo? Porque o nosso sistema, de vontade de ficar anônimo. Pô, claro. Porque se eles criarem um sistema financeiro que vem para acabar e liquidar com o sistema financeiro tradicional, eles poderiam ser perseguidos. É isso? Entendeu? Porque você, para oferecer a liberdade para as pessoas, uma ferramenta de liberdade, você tem um preço muito alto para você batalhar com aqueles que já estão, os macacos da bola azul, né? Porque o sistema tradicional é o macaco da bola azul, é o cara que, o boss, o que já manda. dominou o sistema. Exatamente. Sim. E todos eles são sistemas estilo piramidais, né? Porque sempre tem a ponta da galera que tem muita grana e a base da galera operária fudida. Né? Não que isso não vai acontecer com o Bitcoin também. Não, porque o sistema dele é distribuído. Ele não é um sistema distribuído de uma forma injusta. Ele foi, na minha opinião, distribuído de forma justa. Como assim, o Bitcoin? O Bitcoin. Mesmo ele pagando os mineradores no início mais, e esse valor, esses Bitcoins que foram minerados no início tiveram uma quantidade maior, a gente sabe que o livre mercado consegue, com o tempo, equilibrar isso. Como? Eu não enxergo Porque isso. as pessoas vão comprando e vendendo, porque vão surgindo corretores, porque vão surgindo ferramentas de negociação que facilitam essa troca das pessoas. Mas facilitar a troca é uma coisa, mas construção de riqueza é outra. Sim. Tipo, não é porque a troca foi facilitada que as pessoas vão conseguir mais facilmente. Não, mas você dá, pelo menos, você consegue dar a elas essa chance. Eu acho que, nesse sentido, o melhor argumento da descentralização é
É porque, eventualmente, vai acontecer uma hierarquia de pessoas que têm mais dinheiro e outras não. Do mesmo jeito que a gente tem nesse Como sistema assim? atual. Hierarquia de... Ah, tu quer dizer, tipo, hierarquia, mas no que sentido? De dinheiro. Tipo, Quem vai tem ter, mais dinheiro. vai ter um grupo pequeno de pessoas que detêm a maioria da grana. Certo. E eu acho que vai acontecer no Bitcoin também. Não, mas já acontece isso. Exato, porque isso não é um fenômeno pensado da sociedade, é um fenômeno natural. Sim, é um fenômeno natural. Tipo, dentro das árvores, numa floresta, por exemplo, Sim. você tem uma hierarquia. É uma separação divina natural. Exatamente. E então isso vai acontecer. Eu acho que então o melhor argumento do Bitcoin não é que ele vai gerar riqueza para as pessoas, e Não. sim que ele vai tirar alguns empecilhos de você gerar riqueza que você Exatamente. tinha antes, pode facilitar a tua vida. Vai te facilitar a vida e, na verdade, vai tornar a brincadeira um pouco mais justa. Porque se você se esforçar, inevitavelmente você consegue ser recompensado no mercado financeiro volátil, com a volatilidade, com essa movimentação de valores. Se você tira as Só que- travas, né? Exatamente, se você tira as taxas, se você tira as limitações com o seu dinheiro. Cara, depois que surgiu o Bitcoin, o que é o Bitcoin, né? Na verdade, ele é um livro-razão, a blockchain, ela é um livro-razão digital, onde são adicionadas informações, onde assegura publicamente que a carteira do Igor tem 1 Bitcoin e o Igor quer transferir esse 1 Bitcoin para a carteira do Monark. E quem faz isso é a blockchain, ela que assegura publicamente essa transferência e assegura que você abre mão direito dos teus dados digitais para você dar para outra pessoa. Então você, quando abre esse direito com a blockchain, isso é registrado de forma pública através de um site na internet que você pode entrar, que é da blockchain mesmo.com. Lá você consegue acessar todas as transações e ver elas de trás para frente, de frente para trás, tal como um livro-razão de um livro igual ao físico. Então, por exemplo, no papel contábil, né? Explica pra galera que não entende muito de empresa o que é um livro-razão. O livro-razão é onde você anota a entrada e a saída das transações, ou a entrada e saída do valor, tá? E aí você coloca lá, Igor, no dia 12 de dezembro, transferiu $1.000 para o Monark. Monark recebeu, agora Igor está com 0 e Monark está com 1.000. Se for para pensar, é uma parada bem simples que o blockchain faz, né? Mas Não, o jeito que ele faz é genial. né? Exatamente. Qual é a genialidade ali? A genialidade é que eles usaram de programação. Como é que a gente chama mesmo a palavra? Que agora eu tomei um traguinho, agora fiquei aéreo. Pior que eu não vou saber. Como é que é o nome mesmo? Eles usam de decodificação ali de Criptografia? Não, criptografia. Ah, tá. Eles utilizam de criptografia para você assegurar que, através de sistemas automatizados, né, ou no caso do Bitcoin não seria quase um contrato inteligente, basicamente, ele faça essa transação automaticamente para as pessoas sem você ter necessidade de alguém apertar um botão. Alguém controlar isso. Pelo sabe? que eu entendi, quando vem no sistema uma transação, ele joga a necessidade de processamento de dados dessa transação para todo mundo que está no sistema de Isso. forma Todo mundo compartilhada. que está na rede, que tem carteira, participa diretamente do ecossistema de funcionamento do Bitcoin. Então, quanto mais pessoas têm carteiras, mais robusta fica a rede e mais, vamos dizer, quantos mais mineradores, mais validadores nós temos para conseguir conectar todas essas informações. O minerador é o cara que ele coloca uma máquina, um processador que automatiza a busca de um desafio matemático que o Bitcoin Core emite, para que ele consiga encontrar ou consiga decodificar e conectar essas transações ou esses blocos, e ele é recompensado. E à medida que vai passando o tempo, e ele tem uma limitação de pagamento, digamos assim, ou seja, a cada 4 anos paga pela metade o valor, e isso faz uma pressão no preço do Bitcoin, por isso que o Bitcoin tende a valorizar do infinito, né? Ou seja, ele tende a ser cada vez mais escasso, mais difícil de ser minerado, mais difícil de ser distribuído. Pelo que me falaram, o E assim por Bitcoin diante. tem um momento que ele não dá para ser mais minerado, né? Que ele tem um limite matemático de quantos... Se é muito grande... Aproximadamente 2142 vai ser minerado o último Satoshi. Então, isso pode parecer muito tempo, mas em escala de sociedade é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Tá ligado? Então, eu acho que é interessante saber e que ela não... Eu acho que isso dá mais valor a ela. Eu acho legal se falar essa parte técnica, mas eu não acho tão interessante pra pessoa que não entende bosta nenhuma disso, porque isso pra mim me confundia muito, né, no início.
Pô, passei quase 3, 6 meses para entender essa galhofa. Só que o que é importante entender? Importante entender que até 2008, para a gente transferir nosso dinheiro e não ter limites, ou seja, você... Cara, hoje os bancos têm limite até o Pix. Depois das 6, você não pode mais transferir mais que R$1.000. É verdade. Tá? Mas então, eu entendo porque eles fizeram isso. Então, até lá, nós éramos refém de um sistema centralizador que ditava como você deveria usar o seu dinheiro. Na verdade, não é o seu dinheiro. Ele dá a falsa sensação que aquilo é o seu dinheiro, porque se você, numa situação muito dificultosa, você saiu do país lá nos anos 90 e precisou, de alguma forma, movimentar dinheiro e não conseguia por causa do limite do banco, você estava fodido. Então, em 2008, o que começou a acontecer? A galera começou a perceber isso. Em 2010, o Bitcoin foi trocado por pizza pela primeira vez, e aí começou a ter um valor em centavos. Esse valor de centavos, mensurado em centavos, começou a fazer com que os grandes investidores, as pessoas muito grandes, começassem eu tenho dificuldade de mandar $1 milhão para fora do país, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar $1 milhão em Bitcoin e vou transferir para outra pessoa. Ela vai receber em 20 minutos sem ninguém saber. Entendi. Foda-se. Olha lá, ninguém... não tinha essa percepção. Por isso que eu tô te essa falando. uma força motora o mais importante é o conceito, é o motivo da existência, não a parte técnica. Claro. A parte técnica a gente pode falar, debater assim, não, mas isso é importante saber da mineração. Cara, bem na real, foda-se isso. Você tem que entender que, assim, até 2008 nós tínhamos o dinheiro centralizado. A TV já estava descentralizada, porque já surgiu o YouTube, né? E o YouTube mesmo já é quase um centralizador hoje em dia. Virou, né? Virou centralizador por causa da fama, por causa da demanda, né? Das pessoas. E pela estratégia, e pelo ambiente. É que é difícil criar um YouTube, entendeu? Pra você criar um YouTube... investimento absurdo pra começar. É, exato. Sim. Tipo, você tem que pagar todo mundo que tiver lá, um CPM legal, pra ele valer a pena ele colocar seu vídeo lá. Você tem que ter uma aderência geral imediata, grande e forte, que é difícil. Então, meio que ele dominou o mercado. Então, essa galera de 2010, 2011, que percebeu esse valor primeiro, eles foram recompensados em realmente acreditar numa das tecnologias mais importantes da nossa vida, que é o Bitcoin. O Bitcoin em si não é o nome, o forte só, é a ideia dele, a motivação da existência dele, né? E em 2014, outro cara genial, o Vitalik Buterin, criou o Ethereum. E ele teve a ideia e a sacada genial de não usar só a blockchain do Bitcoin para transferir valores ou dados que representam um valor para você fazer trocas, mas você começar a construir aplicativos descentralizados. Ou seja, você, ao invés de construir aplicativos que uma empresa rege esse aplicativo, que uma empresa dita as regras desse aplicativo, simplesmente Vitalik Buterin pensou assim, cara, vamos começar a desenvolver aplicativos abertos para que qualquer pessoa consiga copiar, colar e copiar o código-fonte e aprimorar ele. A gente cria um token dentro desse ecossistema e esse token pode ser utilizado como um voto de confiança das pessoas, ou seja, você tem esse token para utilizar para fazer votações do futuro das inovações desse projeto. Esse seria o Ethereum, esse token. O Ethereum, exatamente. Não o Ethereum necessariamente. O Ethereum, ele é a plataforma, ele é a blockchain. Ele é a blockchain semelhante à do Bitcoin, com uma diferença. Consegue fazer desenvolvimento de contratos inteligentes. Você consegue colocar programadores, pessoas que conseguem programar, famosos garotos de programa, os garotos de programa para desenvolver aplicações lá dentro e fazer com que essas aplicações funcionem de forma automatizada e sejam regidas por uma comunidade, uma sociedade delas mesmas, dos próprios dApps. É como se fosse o Facebook, você distribuir o Facebook, ao invés do Mark Zuckerberg ser dono do Facebook, ele dá o Facebook aberto para todo mundo poder utilizar, ditar o que as pessoas podem movimentar, mexer, alterar de regras no Facebook e dá poder a elas através de tokens, ou seja, você dá uma fichinha ou uma fichinha que representa o poder de voto que você tem sobre, ou o poder de influência que você tem sobre o projeto. Então, não sei se eu tô claro, se tá ficando claro para vocês, Igão. Mais ou menos. Ou tá muito complexo, né? Vamos lá. Qual a diferença do aplicativo? Não, mas é normal? Por quê? Tu acha que isso não fritou minha cabeça? Isso Deve é muito fritar. difícil. Não, mas tá complexo pra mim também. Mas se liga, mas é complexo. Você tava falando do cara que inventou o Ethereum, o nome dele é Vitalik. Vitalik Buterin. Por que ele cagou pro anonimato? Não sei. Tá ligado? Excelente pergunta.
É porque... É isso que eu acho foda do Flow, né, cara? Tem sempre essas excelentes perguntas. Eu não sei porque ele cagou pro anonimato. Vai E ver o que é sócio porque dele também já, não. já fizeram essa porra aí, já cagaram com a porra toda É. aí, os caras já estão putos com aquele cara, deixa eu fazer Então, o meu, foda-se. exatamente. Talvez e o ele sócio também tenha não. investido que ele tinha uma inovação ali, né? Ele falou assim, ó, o blockchain, ele falha aqui. Sim. Então eu vou cobrir essa falha na esperança de ter um bom produto. E os NFTs só são possíveis por causa dessa invenção do Vitalik? Os NFTs, sim. Eles começaram por causa desse desenvolvimento de aplicações descentralizadas na rede blockchain do Ethereum. Pô, e é legal que o próprio blockchain seja descentralizado, né? Entenda que o Bitcoin ele descentralizou o dinheiro. Aham. Mas o Ethereum ele descentralizou as aplicações, os aplicativos. Uhum. Mas me Assim, ó, explica um pouquinho- quando você cria um aplicativo, Aham. vamos pensar racionalmente aqui. Você criou o Facebook. Você que vai ditar, por exemplo, o que pode ser dito, não dito ou falado no Facebook. Aham. Certo? O que é isso? Isso é um poder central. Você está centralizando a responsabilidade para uma equipe ou o dono da empresa, por exemplo. Qual a diferença de um aplicativo agora descentralizado? Por ele ser colocado dentro de uma rede blockchain, ele até pode ser centralizado dentro de uma rede blockchain. Pode O cara até uma empresa. O dono do Ethereum pode chegar e Exatamente. fazer o que quiser. Só que a comunidade de desenvolvedores de software, de aplicações descentralizadas, chegaram em 4 regras básicas para você criar um aplicativo descentralizado. Primeira obrigatoriedade, ele precisa ser um código aberto. Ou seja, ele pode e deve ter influência de outras pessoas, de outros criadores, para sugerirem modificações a esse protocolo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda regra, ele precisa estar dentro de um sistema distribuído através de uma blockchain pública, semelhante à do Bitcoin. Só que, ao invés de preocupação em dados que representam dinheiro, valor, dados que representam alguma coisa. Ou uma foto, uma imagem, no caso das NFTs, ou um jogo, né? Uma aplicação, um software. Né? Terceiro e quarto ponto, um token que assegura que as pessoas que confiem nesse projeto recebam esse token e possam ter poder de voto baseado no tamanho, proporcional ao tamanho da quantidade de tokens que ele tem. E quarto, que essa distribuição de tokens seja igual e distribuída de forma justa, digamos assim. Tá? Então essas seriam as 4 regras principais de uma aplicação, um aplicativo descentralizado. Então imagina, ao invés de usar o Facebook centralizado, no Zuckerberg, ou na cabeça dele e na equipe dele, você descentralizar as decisões do Facebook para todas as pessoas que utilizam o Facebook. E quanto mais voto de confiança essa pessoa deu, quanto mais ela investiu dinheiro nela, mais tokens ela recebe e mais o poder, o peso do voto dela vai ser maior numa proposta de melhoria do Facebook. E como que isso se aplicaria ao Vocês Facebook? entenderam agora? Mais ou menos. E como se aplicaria ao Mais ou menos ainda. Uhum. Mas tô me esforçando. Como que isso se aplicaria ao Facebook, cara? No sentido tipo, ó, imagina, o Facebook fez no Ethereum a parada. Certo. E aí, eu comprei, uma parte ali do Facebook, do Dos token tokens. que você falou. O token Exato. que representa... Como que eu vou exercer o meu direito de decisão dentro do Facebook, das decisões, tipo, quem que eles vão contratar, ou Certo. qual que vai ser a regra do sistema, A etc. comunidade, ou alguém da comunidade tem que propor uma votação e as pessoas têm que votar conforme essa votação. Por exemplo, vamos aprovar contratar um novo funcionário, sim ou não? Então, as pessoas com tokens vão lá e vão votar, sim ou não. Tá. Quem ganhar, a rede democraticamente vai sustentar a proposta. Aí o Facebook contrataria essa pessoa se a votação ganhasse. Ou o Facebook, ou alguém que desenvolveu o Facebook, que poderia ter ou alguém que tem mais tokens e a comunidade aceita que essa pessoa tem um peso maior, aí é de cada um. Aí a regra é de cada... Existe algum protocolo. aplicativo que funciona assim na prática? Vários. Vários. Tem um protocolo chamado SNX, o Synthetics, que funciona dessa forma. Aqui vem logo na minha cabeça a OneInt, a Uniswap. São aplicativos. São fazem? aplicativos descentralizados. O que eles fazem? O que a Uniswap faz? A Uniswap é uma corretora descentralizada. É uma corretora sem chefe e sem dono. Tá. Onde você pode trocar Bitcoin por Ethereum, ou Bitcoin por dólar, ou token por outro token, sem ninguém saber, dentro da tua carteira,
acessando a tua chave privada e a tua chave pública. E quem que tá no comando dessa empresa? Quem está no comando dessa empresa são os desenvolvedores que desenvolveram no Swap. Entendi. Só que eles podem fazer o lançamento desse protocolo como fizeram de forma justa. A distribuição de token de governança que eles fizeram ano passado, inclusive o meu PlayStation 5 foi pago com essa distribuição de token, porque eu fui um dos primeiros a acreditar nesse protocolo e colocar dinheiro lá dentro. Eles distribuíram proporcional para as pessoas 400 token Uni. Cada token Uni estava custando $3, por exemplo, no momento do lançamento. E aí lá pra mim deu R$5.000, eu fui lá e troquei pro PlayStation 5. Aí eu me fudi, porque 20 dias depois o troço foi pra $40 por unidade. Caralho. Então eu vendi por 3 e foi para 40. Né? Mas o que acontece? Você cria, com a blockchain, você não se limita a distribuir dados para valer o dinheiro. Você pode distribuir aplicações e arquivos de música, por exemplo, ou arquivos de dados de imagem. Mas só voltando um pouquinho, nesse caso da Da Uniswap. Uniswap, por exemplo, quem contrata no Uniswap, quais são as decisões, quem que Eles decide têm uma isso? equipe, eles têm uma equipe que desenvolve no início. Tem que ter alguém que gera isso. Não é Entendi. uma máquina, não é Matrix que vai, tipo, não é as não. máquinas que vão desenvolver o aplicativo. É porque eu só fico pensando no controle. Porque, ó, se a gente tem lá uma plataforma que dá Sim. o controle, mas você tem uma pessoa que pode só cagar pra você e fazer do jeito que ela quiser, você realmente não tem o controle. Sim, só que no caso da blockchain, você tem que se livrar das chaves quando você quer... Você não quer mais ter o controle. Então, as chaves que fazem Mas o você tem o desenvolvimento... controle mesmo? Essa é a pergunta. Porque, tipo, nem se eu comprar o Unicef, eu vou lá e invisto R$2 bilhões no Uniswap, compro tudo. Certo. Eu vou poder chegar lá e falar, ó, a empresa vai funcionar assim, desse jeito aqui agora. Tu vai sempre ganhar a votação. Com 2 bilhões de... Mas eles são obrigados a exercer a minha votação? É isso que eu tô perguntando. Excelente pergunta, não sei. Entendi. Não sei. Entendi. É porque cada protocolo descentralizado, supostamente descentralizado, deveria ter essas premissas. Só que a grande maioria desses protocolos não tem essas premissas. Pode crer. Tanto que a rede Solana, e a gente chama isso de tokenometria, que é a forma como você distribuiu os tokens, né? Você tem que ver se ela foi justa ou não. Por exemplo, no momento da distribuição dos tokens, ela foi distribuída só para as comunidades de usuários de pessoas que utilizam e que apostaram no projeto, ou ela foi distribuída com 10% equipe de marketing, 20% equipe de desenvolvimento, 30% equipe, sei lá, corretora tal, ou elas foram distribuídas por igual, né? Então teve um token chamado YFI, que na minha opinião foi o mais bem sucedido nisso na história até agora, que é o token que roda em cima da rede blockchain Ethereum, que na minha opinião foi distribuído completamente justo. O cara, ele não ficou com nenhum token, ele farmou os tokens. Farmar é outra expressão que a gente utiliza, que quando você pega esses tokens e cria piscinas de liquidez, você empresta dinheiro e age como se fosse um banqueiro do protocolo, você recebe como recompensa taxas das transações entre tokens diferentes. A coisa é bem complexa para a gente, tipo assim, conseguir falar num flow, explicar tudo, sem o cara atrás da tela ficar com sono. Tá? Porque é um processo de aprendizado. Sim, sim. A gente tá tentando dar uma geral, né? Claro. Mas eu entendo que vocês É que você vão falou ter que, tipo, dificuldade. ele criava realmente... É porque essa ideia é muito legal. Eu gosto muito dessa parada de você ter, tipo, uma empresa que existe e que controla todo mundo que participa da empresa mesmo, tá Sim. ligado? Eu acho interessante essa ideia. Eu queria criar um experimento nisso. Sim. Mas aí você falou que, tipo, esses tokens, eles meio que proporcionam isso. Sim. Por isso que eu queria entender. Podem proporcionar ou não. Vai porque- depender das regras pré-estabelecidas. Então, mas é essa a questão. É, tipo... Eu acho que eles são uma ferramenta, mas eu não sei se eles realmente asseguram isso, entendeu? Tipo, Também não sei. No caso do Satoshi Nakamoto, pelo fato dele não existir Exatamente. e não existir uma empresa e nenhum núcleo Exatamente. central, ele tem muito mais nesse Por isso sentido. que o Bitcoin sempre tende a ter um valor muito maior do que... Porque ele é uma ferramenta. Todas as outras, elas são... Por exemplo, o Ethereum, ela até é uma ferramenta de descentralização do sistema financeiro. Então, uma é de descentralização do dinheiro, que é o Bitcoin, e o Ethereum é descentralização do sistema financeiro. Por quê? Porque através de você desenvolver contratos inteligentes na blockchain, você consegue produzir projetos que façam empréstimos automatizados para você. Você pode fazer empréstimo, você pode pegar dinheiro emprestado, e se as condições, se você não devolver até determinado período de tempo ou determinado valor, você não consegue destravar o teu dinheiro lá dentro, entendeu?
até você pagar a tua dívida. Entendi. Tudo de forma automatizada, sem ter alguém, necessariamente uma pessoa física para você pedir. Não, olha lá, eu paguei a minha dívida, me devolve agora o dinheiro. É uma garantia maior do que o dinheiro emprestado. Exatamente. Então, nós temos algumas limitações boas e ruins nos mercados descentralizados, mas atualmente eu vejo uma liberdade das pessoas de poder fazer o dinheiro o que elas quiserem com o dinheiro. Por exemplo, com protocolos DeFi, que são as finanças descentralizadas, que foi esse assunto que a gente entrou agora, que são esses protocolos, né? A gente pode simplesmente emprestar dinheiro para o mercado, ou seja, a gente pode emprestar, por exemplo, posso emprestar metade Ethereum, 50 mil em dólares convertidos em Ethereum e 50 mil dólares. Toda vez que alguém quiser o meu dinheiro emprestado ou quiser pegar um empréstimo, a pessoa pode ir lá pegar um pouquinho do meu dinheiro, só que quando ela devolver, ela vai devolver com uma porcentagem um pouquinho maior do que ela pegou. Então, se ela pegou 100 emprestado do meu dinheiro, ela vai ter que devolver 110. Entendi. E aí ela vai Você ter garante liquidez para o sistema creditário, né? Exatamente. E aí você vai ganhando dinheiro com isso automatizado. O que acontece hoje no mercado cripto, né? Muitas pessoas, muitos de nós, temos diversos protocolos DeFi que emprestamos dinheiro, tokens, e a gente recebe várias rendas passivas todas essas taxas e trocas que acontecem, né? Desses sistemas de empréstimo pessoal, cara, de várias coisas aí, tem várias ferramentas e aplicações descentralizadas. Você vai poder fazer... Cara, eu acho que o futuro, você vai poder até eliminar o fator... como é que é aquele escritório que a gente registra as coisas? Cartório. Vai eliminar o cartório. Nossa, graças a Deus, porque isso é um negócio. Imagina tu chegar num antigo. ponto que, não, eu vou lá, através de um algoritmo automatizado, através de contrato inteligente, num protocolo tal, vou lá assegurar que eu preciso pagar durante 35 anos $500 por mês. Se não pagar, enquanto eu não conseguir pagar, eu não vou ter o direito do meu imóvel. Entendeu? Uhum. Então você pode fazer isso de forma automatizada. Ah, sim, nesse sentido eu acho que, Entendeu? demorou até pra galera fazer um cartório online, tá ligado? Isso, mas eu acho que isso é o que vai acontecer com o tempo. Já tem. Tem os cartórios online? Não, já tem gente querendo oferecer esse tipo de serviço. Entendi. Só que ainda é muito complexo. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, se você não tem lá o carimbo, já era, né? Aqui o que vale Entendeu? Exatamente. É a lei. É a lei. Mas se tiver uma outra ponta que aceitar, realmente você pode descentralizar. Cara, eu acho que o futuro a gente vai com a internet, a gente vai descentralizar cada vez mais as coisas e as pessoas vão ter cada vez mais a mesma oportunidade. Isso é uma